chegou a hora da análise completa de Homem-Aranha Brand New Day, com spoilers e sem economizar nos detalhes. Eu assisti de novo, reli alguns quadrinhos para confirmar cada teoria e cheguei na conclusão que talvez surpreenda até quem já viu o filme. Esse não é só o melhor filme do Tom Holland como Homem-Aranha, é o primeiro filme que realmente entendeu quem o Peter Parker sempre tinha que ter sido. Eu vou te mostrar por quê, cena por cena, tema por tema, incluindo os pontos que funcionaram e os que eu acho que erraram feio. Se você já assistiu, já pode se preparar para concordar ou discordar de mim aqui nos comentários. Então já deixa o seu like, cara, eu espero, vai lá. Já deixou o seu like? Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e bora lá! A essência que faltava. De todos os filmes do Tom Holland, esse foi disparado que melhor capturou a essência do personagem. O Peter Parker nunca deveria ter sido aquele garoto animado e sortudo, típico protegido do Tony Stark, e é exatamente nisso que o Brand New Day conserta. Pela primeira vez a gente vê um Homem-Aranha autodidata, resolvendo os próprios problemas sozinho, ambientado inteiramente em Nova York, sem precisar viajar para Washington ou para Europa ou para o espaço, ou até mesmo por dimensões multiversais como os dos filmes anteriores. É Homem-Aranha raiz, cotidiano de super-herói e super-vilão dentro da própria cidade. Logo no início, uma das vizinhas demonstra interesse por ele, e a reação imediata do Peter é se mudar de andar. Não porque ele não quer um relacionamento, mas porque ele ainda está de luto pela tia May e pelo relacionamento perdido com a MJ. E ao mesmo tempo não quer ninguém por perto que possa descobrir a identidade secreta. Ele se muda para o andar da cobertura, isolado, porque aquele lugar não é a casa do Peter Parker, é a base de operações do Homem-Aranha. As únicas pessoas com quem ele realmente mantém contato regular são ligadas diretamente ao trabalho de herói. A detetive de Wolf e o Justiceiro. Não existe vida social real. E é exatamente aí que mora a mensagem central do filme. Um retrato do isolamento social que atinge tantos jovens hoje, principalmente pós-pandemia. Trabalhos remotos, estudos remotos, gente fisicamente presente, mas emocionalmente desconectada, mergulhando em qualquer forma de escape, seja trabalho, seja jogos, celular, seja o que for, só para manter a mente ocupada. O filme mostra isso com uma analogia direta. Enquanto a MJ e o Ned vivem suas vidas através das telas do celular, o Peter nem isso tem. E, apesar de sofrer com essa situação, ele nunca se esforça de verdade para sair dela. Toda a frustração vira combustível para ele ser ainda mais um Homem-Aranha, transformando os próprios sofrimentos em ajuda para os outros. Esse tipo de identificação foi a marca registrada do personagem. Funcionou muito bem nos filmes do Tobey Maguire e volta a funcionar aqui. O contraponto mais forte disso vem justamente do Frank Castle, que em determinado momento confronta o Peter. Pelo menos as pessoas que ele ainda ama estão vivas, mesmo esquecidas dele, coisa que o próprio Frank nem isso tem. É um paralelo pesado, e o filme usa bem essa comparação. Vale lembrar, o Peter Parker sempre foi criado para ser assim, um cara neurótico, autocrítico, cheio de dilemas emocionais, bem diferente dos super-heróis quase divinos que a concorrência fazia nos anos 60. A genialidade do Stan Lee foi criar um herói que sofre com um bilhete duplo cancelado e o estilo de vida social arruinado, não só com vilões. E o filme captura isso na atuação do Tom Holland. O nervosismo em situações sociais e paranoias com a identidade secreta a ponto de trocar de apartamento por causa de uma vizinha que se interessou nele, ou entrar mascarado num banheiro para não ser reconhecido. A cena da festa no apartamento da MJ, inclusive, tem uma vibe muito parecida com o final do arco Um Novo Dia nos quadrinhos. Logo depois do Mephisto apagar o casamento do Peter com a Mary Jane, ele aparece numa festa, vendo a vida seguir sem ele. E é exatamente esse tipo de novela emocional que os fãs dos quadrinhos sempre amaram, só que agora nas telonas. O Novo Dia ressignificado. Vale um adendo para os fãs mais puristas. O Brand New Day do filme não é igual ao Brand New Day dos quadrinhos. Lá era literalmente um reinício completo das relações do Peter. Aqui o filme não reinicia nada, ele reata relações antigas. É uma ressignificação do título, focada numa mensagem diferente. Sair do isolamento social é o verdadeiro novo dia. Não um simples reset de um ciclo, é uma mensagem direta para quem se identifica com esse tipo de solidão autoimposta hoje em dia. O peso dramático da cena da festa é ainda maior no filme do que nos quadrinhos, porque diferente da versão original, o Peter do CM se lembra de tudo,
Ele chega e vê a mulher que ele ama beijando outra pessoa. O namorado dela, o ator conhecido por Star Wars, gerou teorias de que seria uma versão do Harry Osborn ou até uma versão nova do Flash Thompson. Mas a teoria mais forte é que se trata do Paul, personagem mais recente dos quadrinhos que cumpre exatamente esse papel de namorado que separa o Peter e a MJ. E é logo depois dessa cena, num misto de frustração e desespero, que o Peter praticamente se joga do prédio para balançar pela cidade. Um web swing emocional não motivado por nenhuma missão. A outra cena de peso equivalente vem depois, no esconderijo do Justiceiro, quando MJ descobre toda a verdade, através de uma carta. E diz claramente que não ama o Peter, porque não tem memória alguma sobre ele. E não é culpa dela, é a verdade crua. E ainda assim ela pede carona para casa, obrigando o Peter a balançar pela cidade logo depois de ouvir a frase mais dolorosa possível. É um dos momentos mais fortes do filme. E segundo a reação da plateia da sessão que eu assisti, também um dos momentos que mais emocionou o público. Junto, é claro, com a cena do beijo. No fim, MJ decide deixar o Peter entrar de novo na vida dela, o que revela que boa parte do sofrimento dele era, na prática, autoimposto. Ele nunca tentou consertar a situação por medo de atrapalhar a vida nova dos seus amigos. É uma característica tão marcante do personagem que remete a uma história clássica dos quadrinhos, em que o Peter, achando que ninguém tem tempo para ele no Natal, desliga o telefone antes mesmo da tia May terminar de convidar ele, e acaba brindando sozinho com o próprio traje do Homem-Aranha, a única companhia confiável que ele tem. E é por isso que a cena final da lápide com a tia May é tão importante. O Peter afirma que tomou uma decisão, não vai mais enfrentar tudo sozinho. Segundo relatos, essa fala específica foi improvisada pelo próprio Tom Holland e acabou virando a força motriz, emocional de todo o filme. Por que os outros heróis fazem sentido? Uma crítica recorrente é que o filme vira um festival de participações, em vez de ser realmente sobre o Homem-Aranha. Mas essa crítica ignora um detalhe básico. A primeira revista solo do personagem, Amazing Spider-Man número 1, de 1963, já era um crossover direto com o Quarteto Fantástico, um dos maiores grupos de heróis daquela geração. Compartilhar o universo com outros heróis foi a parte da essência do Homem-Aranha, não uma quebra dela. E mais importante, nenhuma dessas participações do filme é gratuita. Cada herói funciona como espelho de algum aspecto da jornada do próprio Peter. O Justiceiro reflete a solidão de quem não tem uma família. O Hulk reflete o medo de se transformar num monstro. A Viúva Negra reflete o lado consolidado, heróico e institucional que o Peter ainda não alcançou. E a Jean Grey reflete o problema de ter poder demais sem responsabilidade. E, virando a lógica dos filmes anteriores, em que o Homem-Aranha sempre precisava de um mentor, aqui é ele quem ajuda todos eles. Ajuda o Justiceiro a se abrir mais, ajuda o Hulk a recuperar o controle, ajuda a Viúva Negra a resolver um problema que ela mesma via como pequeno demais, e ajuda a Jean a lidar com as próprias emoções. A Viúva Negra. A Yelena Belova no filme já está consolidada como a líder dos Novos Vingadores, uma evolução clara desde Thunderbolts. O Ned, inclusive, já reconhece ela publicamente como super-heroína popular, o que mostra o quanto o status dela mudou. É bem provável que ela seja a ponte principal entre o Homem-Aranha e o resto do universo de heróis daqui pra frente. Inclusive, há quem especule que ela possa entrar para a formação dos Novos Vingadores. Acho que isso é meio óbvio, mas tá tudo certo. O que faria sentido histórico, já que essa é uma das poucas formações dos Vingadores nos quadrinhos da qual o Homem-Aranha realmente faz parte. Justiceiro, o maior ponto de discórdia. Aqui talvez entre o tópico mais espinhoso da análise. A versão do John Bernal nunca foi, tecnicamente, uma adaptação fiel do Justiceiro dos quadrinhos, que é um personagem frio, calculista e extremamente contido emocionalmente. Nas séries anteriores, ele era retratado como instável, quase enlouquecido, tendo visões e surtando com facilidade. Nesse filme, ele aparece mais centrado, mais inteligente, mais preparado tecnicamente. Um acerto real, já que o Justiceiro dos quadrinhos é de fato um combatente extremamente equipado, capaz de enfrentar até super-humanos. A química entre ele e o Homem-Aranha funciona muito bem ao longo do filme. Na perseguição do tanque, no esconderijo, na luta contra o Hulk, até no tiro certeiro que ele dá do outro lado da cidade no final. Algo totalmente coerente, com um nível de precisão absurda que o personagem já demonstrou nos quadrinhos. O problema real aparece no terceiro ato,
Existe uma cena clássica dos quadrinhos da fase Guerra Civil em que o Justiceiro salva o Homem-Aranha e o leva para o esconderijo do Capitão América. Um gesto pontual, motivado puramente por necessidade, sem qualquer demonstração emocional depois disso. O filme recria essa cena, mas vai além. O Frank passa a acompanhar a recuperação do Peter no hospital, tira um cochilo ali por perto, faz um discurso emocional e quase chora. E isso destoa completamente do personagem. Nos quadrinhos, o Justiceiro demonstrou o oposto disso. Já usou o próprio corpo do Homem-Aranha inconsciente como escudo humano numa emergência. Ele é, na essência, um personagem duro, quase antagonista. Não uma figura paterna carinhosa. Teria sido mais coerente, na minha opinião, um final alternativo em que o pequeno grupo de médicos e enfermeiros que descobrem a identidade secreta durante o resgate decidem manter segredo por conta própria, numa cena inspirada no icônico momento do trem em Homem-Aranha 2 do Tobey Maguire. Teria preservado tanto a emoção do momento quanto a integridade do personagem do Justiceiro. Hulk, a melhor aparição em anos. Sem dúvida alguma, a melhor versão do Bruce Banner desde o primeiro filme dos Vingadores foi essa. Ele aparece agora como professor universitário na mesma instituição fictícia onde nos quadrinhos o próprio Peter Parker se forma em ciências. Embora no filme fique claro que o Peter não tem mais vínculo acadêmico nenhum, já que oficialmente ele deixou de existir para o mundo. Entre os alunos dele aparece uma referência rápida a Sing Moon, a heroína Silk, mordida pela mesma aranha radioativa que originou os poderes do Peter. Uma conexão que, nos quadrinhos, tem consequência bem específica entre os dois personagens, mas que aqui fica como apenas um easter egg. O Bruce está usando um dispositivo para controlar as transformações, e é justamente esse tipo de tecnologia que interessa ao Peter, que busca uma forma de suprimir a própria mutação. Ele consegue, mas cria sem querer um efeito colateral perigoso. O dispositivo é passível de engenharia reversa pelo controle de danos, criando uma ferramenta capaz de neutralizar poderes mutantes. Em geral, um gancho e tanto para o futuro, considerando o quanto isso poderia ser usado contra os X-Men. A luta entre o Homem-Aranha e o Hulk selvagem, que não aparecia solto dessa forma desde o Vingadores Guerra Infinita, 13 anos antes dentro da própria cronologia do CM, é tecnicamente muito bem resolvida. Os movimentos ágeis do Homem-Aranha contrastam com a força bruta do Hulk, com um detalhe interessante de roteiro para justificar o herói aguentando os golpes. Os braços do Hulk sendo puxados por entulhos do prédio durante a briga. A mutação do Peter. A transformação física que o Peter sofre ao longo do filme funciona como uma metáfora clara da puberdade e transição para a vida adulta. Fica bem explícito numa cena em que ele tenta controlar as próprias teias orgânicas, saindo sem controle das suas mãos. É um elemento que conecta diretamente ao tema da mutação, que também explica a presença do Hulk e da Jean Grey na trama. O arco que mais parece ter inspirado esse fio narrativo é o do Paul Jenkins nos quadrinhos, com direito a olhos escurecidos e a evolução progressiva da mutação. Embora o filme deixe esse arco em aberto, sem resolver completamente, resta saber se as continuações vão puxar mais para o lado científico, aproximando ainda mais dos X-Men, ou para o lado místico dos totens aranha dos quadrinhos. Aqui tem mais um ponto bem controverso da nossa análise. A Jean Grey do CM já aparece com um nível de instabilidade e violência bem mais avançado do que na versão clássica dos quadrinhos, onde ela começa como uma garota gentil, de família estruturada, refinada, e só depois, aos poucos, evolui para se tornar a Fênix e perder literalmente o controle. No filme, ela já entrega praticamente como uma ameaça em estágio avançado. Ainda assim, o roteiro constrói mecanismos interessantes para ela funcionar dentro da história, como a regra de precisar estar a até 10 metros de distância para pular de mente em mente, o que gera boas cenas de tensão. A relação dela com o Peter também rende um dos melhores momentos do filme. Pela primeira vez, ele assume o papel de mentor, não de aprendiz, o que pode ser o início de uma conexão mais desenvolvida entre Homem-Aranha e os X-Men no futuro, incluindo, quem sabe, um interesse romântico entre os dois, algo que já tem precedentes nos quadrinhos. Vale destacar também a inclusão da Sarah Gray, personagem historicamente secundária nos quadrinhos, quase nunca desenvolvida ao longo das décadas. Uma escolha que funciona muito bem dentro da proposta desse filme específico, mas que ainda deixa em aberto como isso vai reverberar no futuro dos X-Men, dentro do CM. Ação inspirada no game,
coreografia impecável. As cenas de luta claramente bebem da fonte do jogo Marvel Spider-Man. O próprio Tom Holland já declarou ser fã do game, e isso aparece nos movimentos mais ágeis e práticos do herói. Provavelmente as melhores sequências de combate já feitas num filme de personagem. A equipe de dublês ligada ao trabalho do Jack Chan ajuda a explicar a qualidade das coreografias, com destaque especial para a luta final contra o Tentáculo. Ainda que a forma como o grupo circula abertamente pelo prédio do controle de danos, em plena luz do dia, soa um pouco estranha em termos de lógica interna. O veredito final. Em termos de drama, a ação e ambientação fiel a Nova York, esse é, sem dúvidas, o melhor filme de Tom Holland como Homem-Aranha. O primeiro que realmente acerta o Peter Parker como personagem, não só Homem-Aranha como espetáculo. Nem tudo é perfeito. O arco final do Justiceiro destoa do personagem, a caracterização da Jean Grey foge do material de origem e a falta de um vilão central com um peso equivalente ao drama pessoal do protagonista. Mas, no conjunto, é um filme que acerta exatamente onde os 3 anteriores erravam. E quanto mais eu penso nele, melhor ele fica. Fechou? Concorda com essa análise ou discorda de algum ponto específico? Deixe aqui nos comentários, já quero muito trocar ideia com você que já assistiu. Então já deixa o seu like, ativa o sininho, não esquece disso e eu vejo vocês no próximo vídeo. Falou!